ampliação do ministério pastoral de um pastor? Quantos de vocês querem ampliação? Vou mostrar a todos vocês como ter uma ampliação no ministério de um pastor ou de um pastor de ovelhas. Amém. Número 1. Quantos querem que seu ministério seja ampliado? Você quer que seu ministério seja ampliado? Tudo bem. Muito bom. Muito bom mesmo. Número 1, para ampliar. Veja bem, muitos pastores em suas congregações têm cerca de 30 pessoas e você naturalmente quer ter 100, quer ampliar significativamente. Você tem 40 pessoas e deseja ardentemente chegar a 100. Como você faz isso de forma eficaz? Deus vai te ajudar a fazer isso. Ok, certo. É por isso que vim falar sobre a ampliação do ministério de um pastor. O número 1 para ampliar seu ministério envolve ampliar a habitação. Alarga o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não poupes, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Isaías 54, versículo 2. Se você realmente quer que seu ministério seja ampliado de forma significativa, uma das coisas mais importantes que precisa fazer é ampliar a sua habitação, o lugar físico onde você está. Eu percebi que uma igreja cresce até o tamanho que você define para ela de forma consciente e intencional. Quando você tem uma sala pequena, você vê, a mesma sala pode comportar 100 pessoas e a mesma sala pode comportar 30 pessoas. Às vezes eu tenho um cantinho aqui, mas todos nós aqui podemos ser apertados daqui até ali se realmente fizermos isso direito, com um pouco mais de organização. Você sabia disso? Então, às vezes, só de ampliar o espaço ou o lugar onde você está, já muda completamente a aparência da igreja. É por isso que eu disse que ele vai ampliar. Ele diz assim: alarga a tua tenda, amplia a tua habitação, amplia o lugar onde você está agora. Quando você vai comprar a sua comida em um lugar bem maior, você tem uma sensação completamente diferente de quando compra a sua comida em um cantinho aconchegante. É a mesma comida, mas a experiência é distinta. E o cantinho pode até ser mais agradável e até mais limpo, mas o sentimento de amplitude faz você ter uma impressão diferente da igreja. Então, às vezes, você só precisa ampliar a sua habitação para ter mais espaço e conforto. Amém, sim. Às vezes você realmente precisa ampliar o espaço onde mora, porque a mesma pessoa pode viver em um ambiente completamente diferente, mas isso, claro, já é um outro assunto bem distinto. Agora, a próxima coisa que traz crescimento é ampliar os seus passos ou o seu caminhar com Deus. Você precisa agora expandir o seu caminhar diário e constante com Deus. Se você realmente quer se sair bem e expandir o seu ministério, e também a sua igreja precisa expandir o seu trabalho com Deus. Amplie os seus passos. Agora veja bem, todos esses tipos de ampliação e expansão estão claramente na Bíblia Sagrada. Em 2 Samuel 22:37, ele diz: Tu alargaste os meus passos debaixo de mim e os meus pés não vacilaram. Amém. Portanto, ampliar ou expandir o seu relacionamento pessoal e íntimo com Deus vai, de fato, ampliar e abençoar o seu ministério de forma significativa. Porque para carregar um certo peso, você precisa ampliar, expandir o seu trabalho com Deus. Alguns de vocês têm um relacionamento com Deus muito superficial. Tudo bem. Para carregar o peso de uma igreja maior e muito grande,
Você entende? Então, se você pode realmente caminhar, por favor, atraia-me cada vez mais profundamente em sua palavra de verdade. Atraia-me cada vez mais profundamente em seu amor por mim, em sua infinita graça e misericórdia. Atraia-me cada vez mais profundamente para o lugar onde você verdadeiramente está. Atraia-me cada vez mais fundo para que eu possa conhecer plenamente seu coração amoroso. Amém. Aprofunde-o ainda mais em sua palavra de verdade, que é a fonte de toda sabedoria e direção. Você sabe que precisa dar passos mais amplos em direção ao mundo. Amplie meus passos. Veja, alguns de vocês nunca leram Salmos antes. Salmos. Como o seu tempo de silêncio está nos Salmos. Sim. Ou seu momento de silêncio está em Isaías. Sim, você só conhece a primeira epístola aos Coríntios e o Evangelho de Mateus. Você precisa expandir, ampliar seu trabalho, precisa ir muito mais fundo e muito mais longe em Deus. E é por isso que raramente eu vou a uma livraria cristã hoje em dia, porque infelizmente muitas das coisas que estão ali não são exatamente o que eu realmente quero. Os livros que eu compro agora são livros antigos que não foram escritos recentemente. Agora tenho muitos livros de segunda mão. Livros de segunda mão porque os pais acham que tem muita coisa sobre a qual eu realmente não sei o que eles estão escrevendo. Eu não consigo entender completamente o que eles estão dizendo. E imediatamente meu espírito nem se dirige mais para essas coisas. Você entendeu? Sim. Então você precisa ir mais fundo e ampliar sua caminhada, seus passos. Seu passo na oração está muito superficial. Como você pode carregar um ministério mais profundo e um ministério maior? É por isso que eu te dei a chave. Eu disse, vá dormir cedo, acorde cedo e ore com fervor. Quando todos os outros ainda estão profundamente dormindo, você percebe que está indo muito mais longe em sua jornada pessoal. Não há nenhum outro segredo além do segredo que estou te contando. É simplesmente isso. Quantos de vocês aqui se veem crescendo e prosperando no ministério de Deus? Amém. Você vai crescer? Eu amplio e aprimoro verdadeiramente sua obra com Deus. Amém. O próximo. Envolve o alargamento da sua visão, como ter um ministério ampliado ou expandido, alcançando um público mais vasto e impactando mais vidas. E Jabes clamou fervorosamente ao Senhor Deus de Israel, dizendo: ó, se verdadeiramente me abençoares de verdade, e ampliares as minhas fronteiras para que a tua mão poderosa e protetora esteja sempre comigo, que a tua mão esteja comigo, guiando-me e abençoando-me, e que tu me preserves de todo o mal, para que eu não seja de forma alguma afligido. E Deus, em sua infinita bondade, concedeu-lhe plenamente o que ele pediu. Ele disse: amplia, Senhor, os meus limites, amém, os meus territórios de atuação e influência, onde eu posso ver, onde eu consigo enxergar com clareza que vou chegar e alcançar meus objetivos e metas. Porque costa. Você pensa em uma linha costeira como uma costa. Quando você está no mar, ao se aproximar da costa, você diz: por favor, amplia a minha costa. Amém. Minha visão para as cruzadas não é apenas algo pequeno e localizado em Gana, ou restrito apenas às áreas ao redor de Accra Begar. Pelo contrário, minha perspectiva é muito mais ampla e abrangente. O que você realmente acha sobre essa visão expandida e ambiciosa? Qual é a sua visão para a sua igreja? Tenha uma visão ainda muito maior. Tenha uma visão de realmente ter filiais. Expanda a sua visão se você quiser ampliar seu ministério, amplie sua habitação, amplie seus passos, amplie a visão do que você está percebendo em seu coração sobre o que você pode se tornar.
Não se enxergue apenas como você é. É por isso que você vê todos os pastores leigos que realmente têm uma visão de estar no ministério em tempo integral e praticam o ministério leigo com o coração de um tempo integral. É aí que você faz bem feito, porque quando você tem uma visão de tempo integral, então sua visão é o máximo. Mas quando você tem uma visão leiga, é como se fosse limitada, porque o que você está fazendo ali tem uma conclusão lógica. Levar isso até o fim significa ir até o final. Então você precisa desse alargamento da sua visão e não apenas ser talvez um médico ou um contador que faz trabalho na igreja como algo à parte, mas sim alguém que faz a obra de Deus até o fim, e médico, contador, advogado e tudo mais vão se encaixar conforme eu for avançando. Amplie sua visão e Deus vai te abençoar grandemente. Amém? O próximo e importante ponto envolve o significativo alargamento do seu coração. Fiquem de pé, por favor. Todos fiquem de pé agora. Fiquem de pé por Jesus, nosso Salvador. Muito bem, então. Tu verás e resplandecerás com grande brilho, e o teu coração temerá e se alargará com imensa alegria, porque a vasta abundância do mar se converterá a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti, trazendo consigo grande prosperidade. Isaías 65 e Salmo 109, 32, a Bíblia Sagrada diz: correrei com grande alegria pelo caminho dos teus mandamentos, quando tu alargares o meu coração completamente. Veja, todos esses aspectos precisam ser ampliados para que você vá bem. Você precisa ter um coração maior para ter um ministério maior. Luísa precisa acomodar muito mais em sua vida e em seu coração para que ela possa ter um ministério ainda maior e mais impactante. Amém. Eu tenho tantos e variados tipos de filhos espirituais, de todas as origens e com todas as personalidades, e todos eles, sem exceção, são verdadeiramente meus filhos. Alguns deles são realmente muito estranhos e peculiares, mas apesar de tudo, todos eles são seus filhos amados e preciosos. Alguns deles são incríveis. Alguns deles, eu me pergunto por que eles até me chamariam de pai. Mas todos eles são meus filhos. Uma das coisas que não sei se terei tempo para falar com você é a hipocrisia pastoral. Hipocrisia pastoral mesmo. Tenho muitas coisas irreais sobre as quais a hipocrisia costuma falar. Fale sobre algo que não é o que parece ser. Amém. Mas Deus certamente fará isso por nós. Amém. O número 1 é o que envolve a ampliação da sua habitação, do seu lar. Número 2, a ampliação de quê? Dos seus passos, do seu trabalho com Deus, da sua dedicação e do seu serviço fiel. Quantos estão se aprofundando em seu trabalho com Deus? Número 3, envolve a ampliação da sua própria visão. Quantos realmente vão enxergar mais longe? Tudo bem. E o próximo ponto, envolve a ampliação do seu grande coração. Quantos percebem que seu coração precisa ficar maior? Você tem que ver mais almas, não é? E você tem que ver mais pessoas. E seu coração tem que ser mais suave. Seu coração tem que ser mais suave. Trabalhando, pensando. Eu me lembro de uma vez em que eu estava na Alemanha, em Colônia, e quando saí para a rua, era hora do almoço e fomos comer, e a rua inteira estava cheia de pessoas brancas. Quero dizer, a rua inteira fazendo compras. E imediatamente senti tanta pena das pessoas, queria que elas fossem salvas. E eu pensava que todas essas milhares de pessoas iriam para o inferno. Então percebi que, às vezes, as pessoas com quem você está realmente nem sequer pensam dessa forma, de maneira alguma. Por isso, seu coração precisa ser amolecido e expandido. Amém. Lembro que, alguns anos atrás, eu pensava que, quando me tornei cristão, conhecia o cristianismo de uma certa maneira. E eu nunca senti, de certa forma, que pessoas de outras nacionalidades e assim por diante poderiam adorar a Deus do mesmo jeito. Então Deus foi gradualmente
expandindo meu coração para enxergar como pessoas de diferentes países adoram a Deus quase da mesma maneira. E assim, gradualmente, fui conhecendo quenianos, zimbabuanos, sul-africanos, todo tipo de nacionalidade de pessoas que realmente, verdadeiramente e de coração, realmente amavam o Senhor também. E meu coração começou aos poucos a se expandir. A menos que seu coração se expanda para incluir mais pessoas, seu ministério não se expande para alcançar todas aquelas pessoas que você vê com tanta frequência. Um pastor precisa se expandir. Hoje, se você vier ao nosso escritório em Accra, vai encontrar pessoas de todas as nacionalidades trabalhando lá. É um escritório muito internacional. Uma das minhas secretárias é uma mexicana. Sim, ela trabalha lá. Tenho zimbabuanos, sul-africanos, quenianos e todo tipo de nigerianos, quero dizer, pessoas que são muito próximas a mim, que estão sempre trabalhando ativamente comigo, trabalhando lado a lado comigo. Alguns dos meus maiores e mais dedicados apoiadores do Healing Jesus, como eu disse, não são ganeses, mas sim de todo tipo de lugar e nação. Então, é algo maravilhoso. Até mesmo a Cruzada Healing Jesus, se você assistir ao DVD que vamos assistir em alguns minutos, você vai perceber que há um conselho internacional de conselheiros. Há um envolvimento internacional. E essa coisa, foi o Bispo Blake quem me disse para fazer isso. Ele disse, forme um conselho e me coloque no seu conselho. Eu disse, sim, Senhor. Entendeu? Então, em vez de fazer apenas uma coisinha restrita de Gana, tornou-se um ministério internacional. E quando você vai a alguns desses países, pessoas que estão em diferentes países, por serem membros do conselho, podem te ajudar ou até sabem como falar com as pessoas. Nós estamos indo para todos esses países. Você está entendendo o que estou dizendo? Sim, então você precisa expandir o seu círculo de pessoas que conhece, as pessoas com quem se relaciona, mais pessoas. Quanto mais seu coração se expande, mais pessoas podem estar no seu círculo. Alguns de vocês são ganenses demais para ter um ministério maior. Algumas pessoas são nigerianas demais para ter um ministério maior. É por isso que você vai a igrejas e percebe que aquela igreja é só de um determinado país. E aí, em algumas igrejas, você vai e vê que há pessoas de um país e de outros países, e em algumas igrejas é tudo muito, muito misturado. Isso depende do tamanho do coração do pastor para incluir, acomodar, aceitar e se relacionar em todos os níveis com diferentes tipos de pessoas. Agora, um grupo de pessoas que realmente precisa expandir e alargar o coração para que seus ministérios possam ser maiores. As mulheres, os corações das mulheres são bem menores comparados aos corações dos homens. Os corações delas geralmente são assim. Para mim, meu marido e meus filhos já preenchem completamente a minha vida e por isso não consigo acomodar outras pessoas. E às vezes sinto que não consigo acolher o filho de outra pessoa. Mas veja bem, Deus precisa realmente te tocar muito. Então seu coração se torna maior. Somos muito limitados em nossos pensamentos. Apenas eu, essa pessoa e também meu querido filho. Só isso. E assim que outra pessoa começa a se envolver ou entra em uma determinada situação, você mesmo aparece. Você entende que, ao dizer você mesmo, o seu eu interior, ele aparece e você começa a se manifestar de uma certa maneira. Você entende isso? Mas você precisa ser capaz de acomodar não só isso. Não se trata de tolerar. Veja, um dia tínhamos uma igreja e havia muitas mulheres que eram pastoras na igreja. E um dia eu encontrei uma senhora que tinha parado de ir à igreja e com curiosidade perguntei a ela o porquê. Ela me disse que as outras mulheres tinham, de fato, expulsado o resto de nós. É como se você não fosse considerado aceitável. Então eles simplesmente excluem você. Você sabe como se apaga algo que não se quer mais? Pressione delete. Se eu não gosto de você, ou sinto que você é uma espécie de ameaça para mim, para meu marido ou para meu relacionamento,
Charlie e as moças não falam por falar, de forma alguma. Não, elas realmente têm suas próprias e distintas vibrações. Agora você deve ter cuidado, porque você não sabe quem vai aparecer um dia. Você vê o que pensa, você é a rainha de qualquer coisa. Você vai se surpreender ao perceber que pode ser substituída por outra. Então, se eu te mostrar uma foto da futura e provável esposa do seu marido, se eu te mostrar a foto, você vai ficar muito, mas muito mesmo, surpresa que seu marido e a futura esposa dele, quando você não estiver mais aqui, existem algumas fotos que você nem consegue imaginar, fotos realmente chocantes e inesperadas. Se eu pegar uma foto do futuro e mostrar para você, Senhor, é isso. Então, por favor, seja muito cuidadoso e também gentil com todos. Ou se eu te mostrar uma foto de você completamente sozinho, de como você realmente vai ficar quando estiver isolado, sem ninguém por perto, vai ser algo totalmente tranquilo, não é mesmo, Zimbo? Então, amplie verdadeiramente o seu coração, amém? Para ser capaz de cuidar de muito mais pessoas. Um pastor cuida das pessoas. Ele cuida de pessoas que não nasceram em sua casa. Ele cuida de pessoas com quem ele não tem parentesco. Ele cuida de pessoas com quem não tem ligação biológica. Ele cuida de pessoas de diferentes origens, mas cuida de pessoas de algum jeito. Ele cuida das pessoas legais. Ele cuida de pessoas difíceis. Mas todos precisam ser cuidados. Esse é o pastor. Uma igreja não é simplesmente um grupo de amigos, certo? É um grupo de ovelhas que estão tentando seguir, não um grupo dos seus melhores amigos ou dos seus principais amigos. E se você é um pastor, é um homem e tem uma mulher de coração pequeno por perto, você precisa ficar de olho nela. Quando ela estiver afastando as pessoas, você tem que dizer, cale a boca. E você a controla. Eu disse, é isso que estamos fazendo. Se você ameaçar esta pessoa, você vai embora agora. Uma das grandes ilusões que acometem as esposas cristãs é acharem que não podem ser dispensadas. Isso às vezes faz com que elas se comportem mal. Veja, engana, muitas organizações não funcionam bem porque você não pode ser demitido. Se você fizer algo errado, ou claramente fora do rumo, ou inadequado, você não será demitido. Mas eu me lembro de cara trabalhar como motorista em embaixada americana e teve um acidente e eles demitiram. Quero dizer, sem misericórdia. E depois ele conseguiu outro emprego em outra organização. Você precisava ver como ele realmente se reorganizou. Não é verdade? O que quer que você faça, eles nunca vão te demitir. Você vai ficar lá. Você vai só ficar levando a vida. Então, às vezes, os cristãos precisam saber que você pode ir embora. Se você passar dos limites, você vai embora. Olha só como todos vocês estão me olhando agora de qualquer forma, com essa atenção tão focada. Certo, o próximo é o aumento do seu sacrifício. Podemos abrir em João capítulo 12. E Jesus lhes respondeu, dizendo-lhes com grande solenidade: chegou agora a hora em que o Filho do Homem será verdadeiramente glorificado. Em verdade vos digo com toda a certeza, se o grão de trigo caindo na terra fértil não morrer completamente, fica ele apenas só. Mas se morrer, produzirá muito fruto abundante e duradouro. Amém. Quanto maior o sacrifício, maiores os frutos. A chave ou o ponto principal não é a quantidade de coisas que você sabe,
mas sim a quantidade de sacrifício que acompanha o que você sabe. Veja, se você não está disposto a sacrificar, deixe-me te dizer uma coisa. Qualquer pessoa que comece a orar cerca de 3 horas por dia, ou talvez 2 horas por dia, todos os dias, constantemente fazendo esse sacrifício e se tornando verdadeiramente disciplinada dessa forma, você vai perceber que de uma maneira quase invisível, seu ministério vai crescer e sua influência terá muito mais poder. Veja, um dia eu estava conversando com alguém que estava se perguntando se no meu ministério eu tinha poder. E eu estava dizendo que, olha, se você impõe as mãos sobre alguém e ele cai, venha, deixe-me impor as mãos sobre você. Assim, certo? Agora a Susan pode vir. Venha e você a segura com cuidado, você a segura com firmeza. Certifique-se de que está tudo bem, deite-se, 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 deite-se. Certo, agora isso foi um poder de verdade, um poder imenso e inegável que se manifestou de forma impressionante. Agora o poder conseguiu derrubá-la a apenas quantos metros daqui? Apenas 1 metro. Agora, suponha que eu pregue para o Gilbert, venha até mim e eu consiga vir. E enquanto ministro para ele, simplesmente me afasto um pouco, mantendo uma certa distância de forma controlada e gradual. Parece que absolutamente nada foi feito. E então, o imenso poder de Deus é capaz de movê-lo de Ohio para Kaduna, na Nigéria. Qual desses é mais distante, daqui até aqui, ou de Ohio até Kaduna, na Nigéria? Qual é mais longe? Qual tem mais poder? Qual deles tem mais poder? Então, você pode não saber e pode não ver que há um grande e poderoso poder sendo liberado através das palavras que são ditas. Levante-se e tome uma posição firme. Amém. Você está curado da sua forma. Tudo bem. Então, o que estou tentando dizer é que às vezes você pode se perguntar: existe poder na pessoa? E você realmente vê algo que funciona para mudar a vida das pessoas daqui para lá. Você mesmo deve verdadeiramente ver que há um poder que está em plena ação. E esse poder está nas palavras. É um poder consideravelmente maior do que cair daqui para ali. De longe, não há de fato nenhuma comparação entre Milton Keynes na Inglaterra e o país de Mali. É um poder que pode fazer você vender suas casas, não só uma casa, mas casas. E se mudar de Milton Keynes para Mali ou de Londres para o Quênia, isso é um poder. Ou da Escócia para Botsuana. É algo verdadeiramente grandioso e de uma importância imensa. E você vê que é precisamente por isso que eu digo que, embora você e eu preguemos a mesma mensagem, ela não tem o mesmo efeito, porque há um poder invisível e profundo que também está contido nessas palavras, um poder que transcende o meramente verbal e se manifesta de forma poderosa. E esse poder vem desta escritura sagrada, onde Jesus estava dizendo que, veja bem, a menos que a semente ou a pessoa envolvida caia na terra e morra e pague o preço necessário, ela ficará completamente sozinha. Ela saberá muito, mas ainda assim estará isolada e sozinha. Mas se ele cair na terra e morrer, então dará muito fruto, realmente muito fruto, entende bem? E eu estou dizendo a você que se você cair na terra e morrer através desta oração de que estou falando, você entende? Se esse fogo realmente arder em você, suas palavras começarão a ter um efeito magnético invisível e muito maior sobre as pessoas de forma profunda e duradoura. Você entende? Porque para mim, eu diria que só tenho feito o acampamento e compartilhado o que penso. Há pessoas que me ouvem pregando e falando. Quero dizer, é como se eu não soubesse pregar para algumas pessoas. Uma pessoa comentou, disse: seu pastor, quando ele prega, parece que está conversando como se estivesse apenas batendo papo, falando com alguém. Ele está apenas falando e por isso parece que não há nada ali.
Uma vez, alguém estava me assistindo na televisão e disse: "Isso é pregação? Isso não é pregação", entende? Mas veja bem, este tipo de poder que estamos falando é um poder realmente muito, muito grande e abrangente, a ponto de alcançar até mesmo alguns de vocês que estão na América. Eu escolhi não exercer certos poderes, eu simplesmente deixei vocês porque prefiro que esse poder venha de dentro de vocês mesmos do que de uma fonte externa. Mas eu poderia. Sim, foi quando eu vim. Eu disse a vocês que se quiserem algo, venham para ACC Crown, eu vou receber vocês, que eu não vou rejeitar você. Amém. Você está aí? Mas veja bem, estou dizendo que o seu ministério será grandemente ampliado quando o seu sacrifício for também ampliado e quando o seu sacrifício for verdadeiramente ampliado. O poder do seu sacrifício, você entende perfeitamente? O poder liberado pelo seu sacrifício agora estará nas palavras para serem as mesmas palavras. Não, você não vai pregar uma mensagem diferente. Eu não estou pregando nada diferente. Eu não tenho algo mais complexo no que prego e nem de onde aprendo, de onde aprendi. Eu te digo, estou te dizendo que não há muito segredo sobre quem eu sou. O que eu, desde que cheguei, tenho te contado o que eu ouço, sobre quem tenho falado, sobre livros, os livros que leio, tudo. Não é como se eu tivesse uma fonte secreta de poder. Não, esse não é o segredo. O segredo é o que estou te dizendo. Agora você entende? E qualquer um que faz isso, bem, quero dizer, uma das primeiras coisas essenciais é como permanecer em um lugar por muito tempo e orar. E exatamente a mesma pregação que você está pregando, você meio que tem um efeito de atração, algum tipo de poder que está incluído na sua vida. Há uma marca, uma cola, uma presença, uma aura invisível que vem e faz parte da sua vida e você precisa cuidar disso. Eu costumava observar as pessoas, tantas vinham até mim, como eu estava contando sobre um irmão que veio da Inglaterra e disse que nem sequer mencionou para a esposa dele, sabe? Ele só diz, olha, eu perguntei para todo mundo. Então, eu estava em um acampamento e simplesmente soube que aquele era o fim da minha vida. Até a Serena, ela me disse sobre o acampamento, como era a sua vida a partir daquele momento. Aquilo foi o fim. Ela não tem mais interesse no mundo secular, nem em nada na América, nem em mais nada. E isso realmente aconteceu. Então percebi que quando estou pregando em acampamentos, geralmente é quando o tipo mais elevado de poder espiritual é liberado. Foi isso que percebi pelos testemunhos de pessoas diferentes. E por causa disso, eu disse, olha, então o Macane foi um projeto muito importante para mim e decidi que também faríamos os acampamentos raiz. Porque mesmo que meus próprios pastores possam pregar a mesma mensagem do acampamento, é um pouco diferente. Na verdade, não é um pouco, é muito diferente. Sim, porque há um certo poder que não está presente. E é por isso que quero dizer a todos vocês, adquiram isso, o Macad. Ele contém todos os acampamentos antes da atualização do Macan chegar. A atualização de 2008 ou 2009 vai chegar e será adicionada a ele. Mas adquira eu posso, todo acampamento já pregado. Você tem, ouça. Algo realmente vai te abençoar e tocar profundamente a sua vida. Quantos de vocês conseguem perceber que são muito mais abençoados em um acampamento do que em um culto de domingo de manhã na igreja? Existem coisas diferentes. Você entende? Então percebi que parece haver um poder maior sendo liberado durante os acampamentos do que em um culto de domingo de manhã. Isso é algo que percebi. Você pode notar o efeito e o poder das palavras nas pessoas. Então, quer eu imponha as mãos sobre as pessoas e elas caiam ou fiquem de pé, é só uma distância de 1 metro. Este veículo tem aproximadamente 10.000 milhas rodadas. Eu vou viajar para o México, pregar a palavra, e enquanto estou a caminho, alguém me segue para fora do país. Sem saber exatamente para onde sua vida realmente vai. É isso que ela quer fazer. Disse que sente que sou seu pai. Ei, hello. E eu não resisto a elas porque tenho medo dessas coisas. Vejo que há um poder ou você não entende do que estou falando. Sim.
Agora, pessoas de diferentes nacionalidades e países, você vê que elas são atraídas. E Jesus disse, ninguém pode vir a menos que o Pai atraia. Então, quem vindo, Deus enviando. E quando a pessoa não está vindo, Deus não está enviando essa pessoa. O que você acha? Então, quando Deus está te enviando, venha. Quando Ele não está te enviando, não venha. Ou quando Ele estiver lhe enviando, siga seu coração. Siga o que você sente e acredita em seu espírito. Deus vai te abençoar. Amém. O que você acha? Sim, eu realmente disse a vocês. Finalmente chegou o momento agora, neste exato instante. Agora, isto significa que há uma hora para a ampliação do seu sacrifício. Jesus já havia se sacrificado ao vir à terra. Ele se sacrificou ao encontrar o diabo como homem. Ele se sacrificou pregando para pessoas muito más. Quando você lê este livro, quando Deus andou pela terra, segundo Rejoindre, você verá que os anjos estavam discutindo. Ele disse, olhe, estamos nesta terra há 4.000 anos. Ele disse que os homens se tornaram mais perversos com o passar dos anos. O mal só aumentou neles. Eles são tão maus e não entendem porque Deus se interessa por eles, pelos homens que você conhece. E para Deus enviar seu filho para estar entre pessoas tão perversas. Quantos percebem que seu coração realmente é de um certo jeito? Levante a mão se você já percebeu isso. É realmente de um certo jeito. Sabe, se você for genuíno, você não vai confiar em si mesmo. Vou repetir isso. Eu digo que, se você for genuíno, você não vai confiar em si mesmo nem quando estiver discutindo. Você entende isso? Pare de discutir. Apenas diga, olha, por favor, não me leve para o inferno, por favor. Veja, se você for genuíno, você não vai confiar em si mesmo. Você será capaz de dizer a si mesmo, olha, eu sou de um certo jeito e preciso da graça de Deus. Então, finalmente, chegou a hora na América. Amém. Chegou a hora na América de vermos você pegando a semente, colocando-a cuidadosamente na terra e fazendo as coisas acontecerem. Quero muito ver você, quero me orgulhar imensamente de você e saber que quase todos, até mesmo onde você está agora, é por causa da graça de Deus. Que você foi para lá e não por motivos financeiros. Esse é um passo que eu acredito que você pode dar onde está. Você está aí por causa de Deus. Não esteja em nenhuma cidade por causa de um emprego. Esteja nessa cidade por causa de Deus. Mude o motivo pelo qual você está em um lugar. Ele disse, eu sou necessário aqui e estou indo para lá. Vou fazer o que for preciso para estar lá. Porque eu não sou apenas uma semente estéril, mas estou lá para que as obras do Senhor sejam realizadas. Eu lhe digo porque isso por si só já é um sacrifício e Deus está expandindo, ampliando o seu sacrifício para que o seu fruto também seja ampliado. O que você acha sobre isso? É realmente uma boa ideia para nós? Amém. Agora, por favor, abra sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 16, para lermos juntos esta importante passagem. E ungirás a Eliseu, filho de Safate, que é de Abel-Meolá, para ser profeta na tua região, tua borda. 1 Reis 19, 16. Em teu quê? O que significa isso exatamente para nós hoje? E qual a sua relevância e aplicação prática? Teu quarto. Todo mundo tem um quarto. 10 a Provérbios 18. Eu lerei para você. Versículo 16. O presente de um homem, quando bem escolhido, realmente lhe abre o caminho e o leva diretamente diante dos grandes e influentes. Amém. Agora, o que é que realmente abre espaço para você? Veja bem, estou falando exatamente do seu lugar no ministério. O que é que faz com que o quarto realmente crie espaço para você? Estou falando sobre ampliar seu sacrifício. Amém. E quando digo para você ampliar seu sacrifício e assim ampliar seu ministério, seu quarto é seu escritório. Seu quarto é a função para a qual Deus o chamou. E o presente que você cria e que você faz se expande e cria espaço, até mesmo cria espaço na casa de alguém. Você sabe, quando você dá um presente para alguém, um espaço é criado no coração dessa pessoa, para você. Ah, sim.
Você já percebeu que quando alguém te dá um presente, você se torna mais receptivo? O que acontece é que seu coração, de certa forma, se expande e cria um espaço para essa pessoa dentro de você. Se você diz para alguém, você está no meu coração, meu querido, o que isso significa? O que isso significa? Há um espaço ali para você. E como esse espaço foi criado? O espaço surgiu quando a pessoa te deu um presente e então você se suavizou. E esse amolecimento é o espaço que é criado para a pessoa no seu coração? Não, 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 não. É isso que acontece com subornos, quando as pessoas dão subornos. Então, toda vez que você dá um presente, agora o que Deus está dizendo para você é que quando você faz esse sacrifício e oferece um presente a Ele, isso cria espaço. E quando você paga o preço máximo e entrega a sua vida a Ele, isso cria um certo espaço para você no ministério. Amém. Aleluia. Muito bem, de fato, muito bem. Muito bem. Agora, Eliseu, um homem de fé e dedicação, foi chamado por Deus para vir e se tornar um ministro, assumindo um papel importante no serviço divino e na liderança espiritual do povo. Ele teve que sacrificar seus bois, ou seja, a sua principal fonte de sustento e de vida. Agora, eu disse a vocês que eu tinha algumas poucas vacas. E eu digo a vocês, à medida que elas iam diminuindo, eu ficava triste. E agora, matando-os, ele percebeu que, mesmo que você esteja dizendo para matá-los, você ainda tem alguma esperança de que eles aumentem. Mas por raiva você tem que matar alguns. Você entendeu? Agora, aqui está Eliseu. A vida inteira dele é dedicada a essa busca incessante. E ele consegue capturar todos eles sem exceção. Ele os abate, eliminando cada um deles. E uma única vaca, por si só, é capaz de fornecer uma quantidade muito substancial de carne. Vós, no dia em que matei esta vaca, havia tanta carne. Isso se tornou um problema. Sim, por quê? Para guardar a carne e tentar distribuí-la para as pessoas. Pegue carne. Uma vaca que não produz foi abatida. Venha pegar carne. Foi um problema. Então eu realmente não consigo imaginar como ele consegue pegar e dominar todos esses bois. Ele não matou apenas um ou somente alguns, mas sim muitos. Ele matou todos os inimigos e deu para o povo que não tinha geladeira. Sem ter uma geladeira, ele os matou para criar um espaço para si mesmo dentro do ministério. Você não pode ficar com os bois e ir para um ministério. Amém. Mas é algo muito radical. Então todo mundo que entrou em determinado lugar pagou um preço. E é isso que estou te dizendo. Ouça, Deus age em etapas, de forma gradual. A maioria de vocês ainda não está pronta para o ministério em tempo integral. Mas sabe o que eu aprendi sobre o ministério em tempo integral? No dia em que você tiver que ir de verdade, não será difícil para você. Veja, a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Tudo é por etapas. É natural. É natural. O jugo dele é suave, é natural, mas o que ele realmente espera de você agora é algo muito importante e é exatamente isso que você deve entregar a ele. Agora estou falando sobre orar de uma forma que te torne uma pessoa verdadeiramente espiritual quando chegar a hora de você deixar de lado a América. A América vai ficar uma verdadeira droga. Ele diz, eu considero isso como a mais pura e excelente demonstração do conhecimento de Jesus Cristo. Para trás. Para trás. E então acene para mim dali. Tudo bem. Olha, apresente-se ao seu vizinho, o sargento tal e tal. Estou em uma muito importante missão de inspeção oficial e urgente. Então, pois. Você dormiu alguma coisa ontem à noite?
e você conseguir acordar cedo para dormir, cedo para acordar, tudo bem. Amém. Você é realmente muito digno do quarto, você é mesmo? Em Apocalipse capítulo 5, versículo 4 diz: e chorei muito, porque ninguém foi achado digno de abrir e ler o livro, nem de olhar para ele. Ei, você precisa se tornar digno. Agora, quem era digno? E um dos anciãos me disse: não chicoteis. Eis o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi prevaleceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E eu vi, e eis que no meio do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos, estava um cordeiro como havendo sido morto. Meus queridos amigos, vocês também terão que ser mortos. Vocês terão que morrer. Vocês terão que aumentar os sacrifícios que estão fazendo para Deus. Você poderia pensar que quero dizer, o sacrifício já acabou para mim completamente, totalmente. Não acabou. Outro dia, Deus me pediu algo. Fiquei realmente muito chocado com o pedido. Eu disse: Deus, estou bastante surpreso com você e com o que me pediu. Você está me pedindo isso também. Me dá isso. Ei. É chamado de sacrifício vivo. Seu sacrifício nunca termina. À medida que você continua caminhando, trabalhando com Deus, Ele sempre lhe pedirá coisas e Ele quer que você as faça. Acho que uma das razões pelas quais pedi isso é para ter certeza de que essa coisa não se tornará um ídolo. Entende? E é por isso que às vezes Deus pode dizer: espero que a América não tenha se tornado um ídolo para você. Espero que esta casa que eu te dei não tenha se tornado um ídolo para você. Espero que este emprego que eu te dei não tenha se tornado um ídolo. Espero que a prática da medicina não tenha se tornado um ídolo. E eu tenho um desafio igual ao seu. Porque mesmo que eu possa ter deixado a medicina de lado hoje, à medida que você avança na vida, as coisas se tornam preciosas para você. Às vezes até a sua própria vida se torna preciosa para você. Quando fui convidado para ir à Colômbia pregar, e então o pastor Joe me disse que o padre católico da igreja de Manhattan disse que era um lugar muito perigoso. Pensei na minha vida, então minha vida é preciosa. Então eu mandei uma mensagem muito clara: eu não vou para a Colômbia de jeito nenhum, porque é extremamente perigoso para a minha própria vida, a minha vida preciosa. E quando eu estava lá no avião, Deus falou comigo e disse: sua vida é preciosa, você realmente não iria, viu? Agora você tentou se salvar, não é mesmo? Ele me disse isso claramente enquanto estávamos no avião. Eu entendi. Eu estava sentado ao lado do pastor Joe e dormi. Estávamos sentados perto da saída de emergência. Não, o avião era muito apertado, né? Então ali tinha um pouco mais de espaço. Então eu estava sentado ali e nesse breve momento tive um pequeno sonho. E no sonho Deus falou comigo e Ele disse: agora vejo que você realmente quer se manter bem protegido de todos os perigos e de todas as adversidades que possam surgir. E quando acordei do sonho, imediatamente eu estava sentado ao lado do pastor Joel. O pastor Richard era o Richard, sim. E eu soube imediatamente que deveria ir. E eu tinha enviado uma mensagem de Nova York. Eu estava voando de Nova York para o Panamá e depois para a Colômbia. Eu tinha enviado uma mensagem dizendo que não posso e não vou para a Colômbia. Então, o pastor que organizou essa grande e impactante cruzada, onde eu pessoalmente vi mortos ressuscitarem, veio diretamente da Colômbia para o Panamá, trazendo consigo fotografias da cruzada para me convencer e persuadir a ir. Quando ele chegou, eu disse: não se preocupe, eu vou. Eles nos disseram para não irmos. É perigoso, não podem garantir. Quando cheguei lá, havia soldados na porta do avião. Sabe, quando a porta do avião é aquela coisa redonda, quando eles a colocam no primeiro degrau, havia 2 soldados ali. 2 soldados vestidos de verde, com suas armas em punho. No primeiro degrau da escadaria, eles estavam posicionados lá. Quando finalmente cheguei ao local onde estavam as bagagens, pude vê-los claramente.
Muitos soldados estão ali por minha causa de fato. Nunca vi meu passaporte. Eles só fizeram assim, esse movimento. Então, através das portas de vidro, ficamos ainda mais assustados porque já tinham nos dito para não ir a esse lugar. Agora, de fato, vejo que estava assumindo um certo e considerável risco ao ir para aquele lugar. Assim, realmente, eu estava. Em uma outra viagem, eu estava em outra parte da Colômbia. Eu estava em pé no palco pregando. E enquanto eu pregava, vi um homem andando, ele estava vindo. Ele estava segurando algo. E eu disse, Senhor, é agora. É agora. A hora chegou. Esse homem está vindo para me atirar. E então ele tirou o objeto, e era uma câmera. E ele veio para tirar uma foto, e meu coração estava batendo muito forte. Eu disse, Senhor, mas tu vês absolutamente tudo, cada detalhe e cada lugar da sua vida, em todos os momentos. E o seu mistério vem do sacrifício que você está disposto a fazer por Deus. E eu vim dizer a vocês, Deus quer ampliar todos vocês, seja qual for o nível em que estejam, perceber que há um novo preço. Isso nunca termina. Até o dia em que você morrer, Ele sempre vai te pedir algo para ter certeza de que isso não se tornou um ídolo. Ele pode até te pedir esposa. Veja bem, você realmente ama muito o seu querido marido, não é mesmo? Parece que ele está me substituindo. Deixe-me tirá-lo e ver o que você realmente vai dizer sobre isso, de fato. Você ama muito seu filho? O bebê. Sim, indeed. Ei, isso substituiu Deus. Eu vejo. O que é maior que Deus? Então ele chama o bebê. Você vê como você chama um cachorro? O cachorro é SC, faça isso e o bebê vai embora. Misericórdia. Você não gosta da minha mensagem? E disse ele que, quando tomou o livro, os 4 animais e mais 4 e 20 prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles taças de ouro, e entoaram um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, pois tu foste morto. Tu foste morto. Tu sofreste. Tu sofreste. Você realmente pagou num preço. O que você já passou em sua vida? O que você já sofreu em sua vida de verdade? O que você já enfrentou por causa das suas crenças? O que você já experimentou? Por que causas você já se posicionou? O que você já fez? De que tipo de ridicularização você já foi alvo? De que tipo de tolice você já participou? Quão tolo você já pareceu? Toda vez que havia alguma vergonha, você recuava. Toda vez que havia algum ridículo, você se afastava. Toda vez que havia algo estranho, você voltava atrás. Toda vez que havia alguma vergonha, você se tornava uma pessoa boazinha. Até mesmo para recolher uma oferta, você se retraía bastante. Esse é verdadeiramente o seu ministério, a sua vocação mais profunda. Eu estou dizendo e vou dizer a todos vocês que estão aqui presentes. O momento crucial em que você assume para si a completa falta de vergonha, ou aceita plenamente a vergonha e diz com convicção, sim, eu realmente sou assim. Eu sou o que vocês dizem que eu sou. Aquela coisa ruim, sem problema. Deus conhece meu coração e você se posiciona por Deus. Seu ministério simplesmente vai crescer assim. Estou dizendo que um dos maiores problemas é que todos nós queremos parecer bem. É por isso que não conseguimos aprender idiomas, porque assim que você tenta falar idioma, as pessoas riem de você. Nós não gostamos de passar vergonha. Que Deus toque o seu coração e alma. Coração. Amém. Agora, eu quero que todos vocês, por favor, abram comigo as suas Bíblias no Antigo Testamento, especificamente no livro de 2 Crônicas. Ou, se preferirem, podemos até mesmo ir para o livro de Levítico, no capítulo 9.
E lá no versículo 21 está escrito sobre os peitos e o ombro direito. Arão, o sumo sacerdote, moveu-os cuidadosamente como uma oferta movida, apresentando-a perante a presença do Senhor, exatamente como Moisés, o grande profeta, havia expressamente ordenado a ele. E Arão levantou a mão em direção ao povo e os abençoou, e desceu da oferta pelo pecado, do holocausto e da oferta pacífica. Levítico 29, 21. E Moisés e Arão, após entrarem na tenda da congregação, saíram e abençoaram o povo de Israel. E então a gloriosa presença do Senhor apareceu a todo o povo ali reunido. Então saiu fogo de diante do Senhor e consumiu sobre o altar a oferta inclinada e a gordura. E todo o povo, vendo isso, gritou e prostrou-se com o rosto em terra. Como? O que realmente traz a glória e o fogo do Senhor para todos nós neste momento? O sacrifício e os peitos e o ombro direito. Os seios eram bastante ricos. Na verdade, no ombro era rico em carne, com uma notável abundância. Quantos vão dar a Deus uma oferta de peito? O peito traz muito fogo por causa da gordura presente. E carne. Boa carne para comer. O que você acha? Sim, é verdadeiramente isso que traz o fogo e a paixão, e é isso que traz a gloriosa e poderosa presença do Senhor. Amém. O que você acha? Tudo bem. Agora, quantas ampliações reais e significativas você tem? Quantos podem verdadeiramente ver que seu ministério será grandemente expandido? Quantos estão dispostos a pagar o preço necessário? Eu acredito nisso. Tente rezar mesmo sempre quando for inverno. É mais difícil rezar no inverno ou no verão? O inverno é mais difícil. Quem acha mais difícil rezar no inverno? O verão é muito quente. Que tal o verão? Qual é mais difícil? Verão? Certo, a próxima coisa é que você deve ampliar. Estou falando de uma ampliação muito significativa. Número. Quantos você tem? É o número 6 ou o número 7? Número 6. A ampliação completa e detalhada da sua confissão, que abrange todos os aspectos relevantes. E Ana orou no primeiro capítulo de Samuel 2:1 e disse: meu coração se alegra no Senhor e o meu poder é exaltado e a minha boca se engrandece sobre os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. A minha boca se engrandece. Você precisa ampliar as coisas que você diz. Veja bem, chega um momento crucial em que você precisa saber com toda a clareza que o que você está dizendo não é de fato humildade, mas sim que você precisa falar com uma confiança inabalável. Veja, se porventura eu tivesse me chamado de profeta, entendem, vocês me veriam muito mais como um verdadeiro profeta. Chega um momento crucial em que você precisa ampliar a confissão da sua boca e melhorar o que você diz sobre si mesmo no ministério. Amém. Fique de pé agora mesmo por Jesus com seu caderno e sua caneta, preparado para receber mais. Você está aí? Você precisa ampliar o que você diz. Veja, em determinado momento, Deus pode falar com você e dizer que quer que você seja um ministro, mas chega um momento em que você precisa começar a dizer isso, e você tem que dizer isso. Existem duas maneiras de você ampliar sua confissão.
Primeiro, você amplia a sua confissão ampliando o que você diz. E a segunda maneira de ampliar a sua confissão é dizendo isso para um número maior de pessoas. Ou para pessoas diferentes. Então, em outras palavras, são duas coisas. Você amplia a sua confissão pelo que você diz. Veja, às vezes você se apresenta como médico, mas deve chegar um momento em que você mude isso. Apresente-se como pastor. Você mudou a forma como se apresenta. É mesmo? Então, o que você faz? Eu sou pastor, mas houve um tempo. Eu me lembro de uma vez, acho que eu estava no aeroporto. Eu estava em algum lugar e alguém perguntou o que é que eu fazia. E eu disse, eu sou médico. E o Senhor me disse com uma voz clara e direta, parece que você tem uma certa vergonha de ser um pastor, não é mesmo? Quantos aqui já passaram por isso antes? Então você diz outra coisa. Eu sou engenheiro. Eu sou isso, eu sou aquilo. Então veja, eu preciso ampliar o grupo de pessoas para quem digo que sou pastor. Preciso expandir isso e preciso mudar o que digo sobre mim mesmo. E esse também foi um ponto de virada no meu coração ao aceitar que, veja, eu sou um sacerdote. Lembro de uma vez em que o bispo Saak disse, olha, nós deveríamos usar nossas golas clericais. E nosso lado sacerdotal disse, porque somos sacerdotes. Toda profissão tem o que vestir e o que os identifica como tal, e devemos nos orgulhar disso, ficar felizes e usar essas vestimentas. Isso também é o que temos. Nós somos sacerdotes. Eu disse, meu irmão, é uma ideia realmente muito boa. Vamos utilizá-las mais com todos os acessórios que vêm junto, porque é exatamente isso que você vê. Então, muitos de nós dissemos que precisamos mudar, ampliar, quanto mais você se identifica com isso. Eu sou um ministro. Porque o que você é? Eu sou estudante. Não, eu sou um ministro. Então, o que você é? Eu sou a esposa do senhor Sunon. Eu e a esposa deste, a senhora Saki, era a esposa do bispo Saba. Ela também era Juanita por si só. Deixa-me te contar uma coisa. Olha, não é toda esposa de pastor. Se a pessoa morresse, ficaríamos tristes. Mas você não pode falar muito sobre a pessoa, então estamos apenas tristes porque você morreu. Na verdade, podemos estar tristes porque não fizemos o nosso melhor. Não, somos. Cada um tem um motivo diferente para chorar. Essa é uma das coisas que aprendi neste funeral. Algumas pessoas choraram porque pensavam em si mesmas. Algumas pessoas choram porque pensavam em seus filhos. Outras choraram porque tinham algo para dar a Juanita, mas não deram. Antes de ela morrer, uma costureira chorava. Uma das nossas membros da igreja aparecia porque ela tinha o vestido da Juanita que não tinha levado para ela. Ela tinha guardado o tecido. Agora ela está com o tecido. O que vai fazer com ele? Cada pessoa tinha um motivo diferente para chorar nesse funeral. Você está me acompanhando? Sim. Como é que eu entrei nesse assunto? A esposa de um pastor. Apresente-se como esposa de pastor, mas você pode se apresentar como mais do que isso. Eu sou tal pessoa, não apenas a esposa. Algumas de vocês, sua identidade é ser esposa de fulano. Ore para que ele não morra, porque se ele morrer, sua identidade acaba. É tudo isso. Você é a esposa disso ou o marido daquilo. Você deve amadurecer agora para que sua identidade seja quem você é. Porque o casamento é um arranjo doméstico. Ninguém sabe exatamente quanto tempo isso vai realmente durar. Você não pode prever de forma alguma. Podemos sair deste lugar e no próximo ano, por esta mesma época, alguns de nós que estamos aqui talvez já não estejam mais presentes. Em 5, 10 anos, Deus pode reorganizar tudo. Você sabe o que são ovos mexidos? O ovo que você vê. Uma gema está aqui, outra gema está ali, uma gema está separada. Ele pode misturar, mexer e transformar em uma omelete deliciosa e saborosa. Antes que eu perceba, você não consegue dizer, porque Deus pode reorganizar tudo. Eu deveria contar para eles, entende? Ninguém realmente sabe exatamente o que Deus está fazendo. Então, sua identidade, tente mudá-la agora. Você muda as pessoas a quem você conta. Então, percebi que Deus agora estava tentando relaxar minha confissão no mundo secular quando eu ia. O que você é? Eu sou um ministro. Eu sou um pastor.
Quando cheguei ao aeroporto, o que eu vim fazer é um negócio. Eu poderia ter dito sobre negócios, sabe? Ou sobre férias. Sabe, eu sou um homem da igreja. Eu sou verdadeiramente um homem da igreja. Um homem de fé. Conheci ministros do evangelho, até pessoas que tentaram me fazer coisas seculares. E o que eu disse? Olha, eu sou um homem da igreja. Já contei isso para várias pessoas. Eu disse que, quanto a mim, sou uma pessoa de igreja. Eu não me envolvo em política, nem em assuntos totalmente religiosos. Sim, eu me identifico como tal em toda a medicina que pratico e nas outras coisas seculares que realizo. Não é isso que eu sou. Eu sou propriedade da igreja e isso é o que realmente importa para mim. Eu pertenço à igreja e para a igreja e todo o meu esforço, inteligência e tudo o que tenho é para o funcionamento da igreja. E a igreja não é da minha família. Eu já escrevi meu testamento. E no meu testamento não há menção de eu deixo a igreja de Maryland também, estou dando para tal pessoa. Não existe absolutamente nada disso, porque eu não sou o dono da igreja, eu não sou o dono de nenhum dos prédios, não sou o dono das contas, não sou o dono do dinheiro, não posso deixar isso para ninguém. Não é para mim. É uma igreja que está ali, que foi criada e que passou a existir. É só isso, nada mais do que isso. Uma construção simples e presente. E agora começa o meu testamento. O que não contém a igreja, meu testamento diz o que eu possuo. Eu tenho algo que é o que eu posso dar. Até mesmo meus carros. Eu não sou dono dos carros que uso. Eles realmente não pertencem a mim. Eu não tenho um carro próprio. Então, nem sequer está na minha posse. Não posso dar este carro para absolutamente ninguém, porque só utilizo um quilate por cada igreja que visito. Eu, pessoalmente, não tenho carro. Similar. Você entendeu? Sim. Então, eu quero que você se levante na maneira como você se vê, para que em sua confissão você diga: Ana disse, tu alargaste minha boca. Sua boca deve se tornar maior em termos de coisas espirituais. É por isso que quando me encontrei com Fred Price, foi quando comecei a me chamar de pastor e professor. Mas quando o Senhor disse para mim, a partir de hoje você pode ensinar, eu tive que acreditar e naquele momento começar a dizer isso. Não, você deve ter cuidado quando começa a dizer certas coisas, porque pode dizer algo e começar a trazer problemas. Mas chega um momento em que você precisa dizer, olha, eu sou isso, sabe? E às vezes, se você tem um pai e esse pai pode te ajudar a se tornar, ou até mesmo te apresentar, como aconteceu com o pastor Cacra, eu comecei a chamá-lo de profeta, a apresentá-lo como profeta, a usar o nome profeta. E isso ajuda quando você amplia a confissão. Quando a pessoa chega, ela é vista dessa forma. Ela pode nem fazer nada, mas já está fazendo aquilo. E é por isso que quando estávamos fazendo a cruzada, eu decidi que não queria chamar de nada. Eu queria que tivesse um nome que tivesse algo a ver com cura e milagres. Por isso Deus me deu um nome muito bonito, Cruzada Jesus que Cura. Não talvez algo como Cruzada do Evangelho ou Ministério Evangelístico ou algo assim, mas algo que tivesse cura no nome. Porque a confissão ampliada amplia o seu ministério. O que você acha? É algo poderoso? Então vire-se para o seu vizinho e se apresente para a pessoa. Existe alguma confissão ampliada que você pode fazer sobre si mesmo? Tudo bem. O que seu vizinho lhe disse? Tudo bem, agora, por favor, ouça com bastante atenção.
Não quero dizer que você deve sair por aí mencionando coisas realmente fantásticas sobre si mesmo, entende? Mas sim algo em que você verdadeiramente acredita e que você compreende profundamente. E quando você acredita inicialmente, você não deve dizer, como José. Quando eles estão se curvando, o sol, a lua e as estrelas estão se curvando, você não precisa dizer essas coisas. Apenas fique quieto e ore sobre isso. Quando você começar a perceber alguns sinais dessa coisa, então pode se arriscar a falar sobre algumas delas. Porque às vezes o que você pensa que é, na verdade, não é nada disso. É possível que eu seja um evangelista. Não, eu venho dizendo que sou um evangelista. Acho engraçado porque estou tão acostumado a ser pastor e a pastorear pessoas. Eu ainda pastoreio pessoas. Mas em termos de pastorear uma igreja agora, mas eu estou sempre fazendo trabalho pastoral, até mesmo aqui. Estou sempre conversando com as pessoas sobre algo que não é. Quero dizer, uma verdadeira cruzada ou algo assim, sempre tem uma parte pastoral, uma parte de pastor. Você entende, não é mesmo? Mas chega um momento em que você deve começar a dizer, e às vezes deve dizer à igreja, eu sou o seu pastor. Você deve se apresentar. E quando isso entra no seu espírito, essa coisa vai te dominar mais do que a sua profissão. E você verá que o seu ministério vai mudar. Espere e veja. Uma pessoa que se apresenta como pastor é diferente de alguém que se apresenta. Sou engenheiro, trabalho em Wall Street, eu sou isso e aquilo, isso disso. E o especialista daquilo, quero dizer, dá para ver o que está no seu coração, que não é o chamado de Deus que domina e predomina a sua vida e a sua mente. Então, eu sou a esposa disso? Não, você deve se tornar realmente aquilo para o qual foi plenamente chamada, com todo o seu potencial. E, na verdade, eu tenho pena das pessoas que são apenas esposa disso ou daquilo. Sem o seu marido, você não teria identidade. Por que não ser um indivíduo que realmente se tornou aquilo que Deus o chamou para ser? E se você é marido, não impeça sua esposa de se tornar aquilo que Deus também a chamou para ser. Isso é muito triste. Quero dizer, o fato de você estragar tudo. Você precisa saber que o casamento é algo sagrado que Deus permitiu e abençoou para a união de duas pessoas. Deus pode mudar você agora mesmo e designar uma nova pessoa como marido para sua esposa. Se quiser, eu posso até gravar um vídeo do novo marido dormindo com sua esposa para você ver. E o que sua esposa estará dizendo a ele no futuro. E ela disse: ah, meu querido, ah, meu açúcar, meu amor. Ela não te disse, mas foi você quem a treinou. Alguns de vocês, o seu casamento é um treinamento. Eles estão te preparando para outra pessoa. Você é realmente o melhor, o mais incrível e o mais talentoso de todos. Não há realmente ninguém como você. Amém, sim. O próximo, a ampliação do seu ministério, ou melhor, a expansão e o crescimento do campo de atuação no qual você diligentemente semeia suas ações, seus esforços e seus recursos, visando uma recompensa futura, permanece essencialmente a mesma. Isso significa que, independentemente da dimensão ou do alcance, a natureza fundamental do seu trabalho e o retorno esperado mantêm-se consistentes. Falo como se fossem meus filhos. Sejam também ampliados, por favor. 1 Coríntios 6,13, por favor. Não nos gloriando fora da medida, isto é, nos trabalhos de outros homens, mas tendo esperança. Quando a sua fé aumentar, seremos ampliados. Amém. Agora Paulo disse a essas pessoas, sejam também ampliados.
Às vezes, as pessoas para quem você ministra, aquilo que você ministra pode ser maior, você pode ministrar para mais pessoas. E às vezes um ministro ou pastor em sua jornada de fé e serviço precisa aprender e se adaptar a ministrar para um campo de atuação muito maior e mais abrangente. Amém. Se você não é educado, precisa aprender, estudar e se tornar uma pessoa instruída. Assim você pode ministrar para mais do que apenas pessoas sem instrução. Você pode ministrar para mais do que apenas pessoas negras, ministrar para mais do que apenas pessoas brancas. Vejo muitos americanos brancos que não conseguem ministrar na África. Eles não entendem a África ou os africanos. Depois, há alguns americanos que geralmente conseguem se relacionar com a África. Às vezes eles nasceram no exterior, cresceram lá, eram de uma embaixada ou algo assim. Então, eles não acham a África tão estranha, mas a maioria acha muito estranho. A maioria dos ministros americanos. E assim, às vezes você percebe. E uma vez fui a uma igreja. Era uma igreja nigeriana. E era tão nigeriana que pensei comigo mesmo, se eu não estivesse em uma igreja e viesse aqui, nunca me juntaria a essa igreja, porque não sou nigeriano. E a igreja era tão nigeriana que eu teria que ser nigeriano, muito nigeriano, profundamente nigeriano, para me encaixar nesse lugar. E é por isso que, em nossas igrejas, não é permitido falar nenhum outro idioma. O idioma que falamos na igreja é o inglês. Porque assim que você começa a falar qualquer outro, então você começa a transformar a igreja em algum tipo de igreja tree, ou igreja de Gana, ou essa igreja. E não é isso. E é por isso que você pode ver, até mesmo no DVD e no vídeo, enquanto estávamos falando, estamos sempre escrevendo o que estão dizendo, porque não é um vídeo feito para um grupo específico de pessoas. Estamos ampliando os campos nos quais estamos semeando. Amém. Entendeu? E há algumas igrejas que são tão ganesas. Se você não for ganês, não pode estar lá. As coisas que dizem, o que fazem e assim por diante. Você sente que eu realmente quero dizer isso? Tipo, quero dizer, C. Ela também veio se apresentar aqui ou em alguma outra cidade em Gana, especificamente na cidade de Tong. Você sabe, as músicas e tudo mais chegaram ao fim. Isso afasta as pessoas. E então Deus está dizendo, amplie. Seja ampliado. Quero sentir que as pessoas para quem estou falando também devem ser mais e maiores. E isso expande o seu ministério. E você vai se surpreender. Alguns de vocês são muito internacionais. Alguns de vocês. Deus realmente chamou vocês para falar com pessoas diferentes. Eu estou feliz. Ouvi dizer que em Memphis temos muitos afro-americanos e assim por diante. Muito em breve você vai se surpreender ao ver que talvez muitos afro-americanos vão estar na igreja. Talvez Jerry vá ser o nosso primeiro pastor branco na América. E então, antes que você perceba, um monte de pessoas brancas estão na igreja. E antes que você perceba, o campo agora está em L. É isso aí. Aí teremos eleição de brancos e negros, como Obama. Então, o que estou dizendo é, você consegue imaginar se a Lighthouse pudesse alcançar pessoas brancas, pudesse alcançar afro-americanos, pudesse alcançar outros países? Aí você vê isso. Quero dizer, é assim que se amplia. E você precisa saber para si mesmo que o campo para o qual estou falando é um campo maior. E eu preciso me adaptar de tal forma que eu consiga me relacionar. Algumas pessoas são tão velhas, sabe, que não conseguem alcançar os jovens. Um jovem com cabelo grisalho. Eu vi isso. O cabelo grisalho faz você parecer tão velho. Eu me lembro de uma situação. Sim, você conseguiu alguma coisa de valor. Você tem que pintar o seu cabelo porque você ficou visivelmente velho quando ainda era jovem. Se você quer ter jovens, você tem que ser jovem, não é mesmo? Sim, é fundamental. Eu estava conversando com um pastor muito interessante de Singapura e ele estava lá. Eu estava comentando com ele, sabe, sobre o cabeleireiro dele, que ele tem um cabelo que está tingido de uma forma bem peculiar, com uma coloração no meio, o que chamou bastante a minha atenção e me fez pensar sobre a aparência e a juventude. What? Não direi o nome dele. Eu digo, ele tem um cabelo que está morrendo em um estilo mohawk bastante distinto. Sim. Então eu disse, gostei do seu penteado. Eu disse, sim. Ele é um designer de moda e um jovem arremessador. Ele usa ternos muito elegantes. E quero dizer, ele morre.
Ele disse. Então eu disse, posso pegar um pouco da tinta? Eu queria um pouco para pintar meu cabelo. Não, isso. Ele estava rindo e nem sequer me ouviu. Eu disse, não, eu preciso disso. Eu também quero pintar. Quero muito ter o mesmo penteado. Eles disseram, a pessoa que faz isso está na minha igreja. Eu realmente tenho que ir até Singapura para pintar meu cabelo, o que é uma jornada e tanto. Entendeu? Sim, alguns. Você é tão formal. Ei, como é que uma pessoa informal pode ir à sua igreja? Formal. Quero dizer, a única coisa que você realmente sabe fazer é usar uma camisa e uma gravata, não é mesmo? É o seu estilo característico. Você nunca comprou uma calça jeans. Tênis como o casual branco, sim. Os brancos. A Ju fica muito estranho com esses tênis. Ele está tentando se destacar usando os tênis esportivos para parecer um pouco mais americanizado. É algo realmente muito poderoso. Você pega aqueles tênis com luzes e aí a luz vai acender agora mesmo, neste exato instante, de forma bem visível. O próximo passo é ampliar suas fronteiras. Porque lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei as tuas fronteiras. Êxodo 34, 24. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer perante o Senhor. Amém. Tudo muito bem, de fato e verdadeiramente assim seja. Agora, alguns de vocês, a sua fronteira principal é a América. Mas se você conseguir ampliar significativamente as suas fronteiras, isso significa que a fronteira que você pode cruzar se tornará muito mais distante. Porque alguns de vocês não conseguem nem atravessar o estado em que estão. É difícil para vocês atravessarem até mesmo de Nova York para chegar a este exato lugar. Vocês não conseguem vir. E precisamos trabalhar com todos os nossos membros para que a fronteira que eles podem realmente cruzar seja ainda mais ampliada e expandida de forma significativa. Eles podem atravessar todos os tipos de fronteiras. Se for do sul para o norte para um acampamento ou do norte para o sul. E se for para atravessar para fora deste país, às vezes sim. Quando você sai do país, pode até se tornar mais rico. As riquezas que você procura, talvez as encontre em outro lugar. Eu conheci um americano no Paraguai, ele tem uma igreja grande, e ele é americano. E eu disse, você vai voltar para... Por que eu deveria me mudar para a América? Ele disse, você sabe como eu vivo. Eu disse, na América você não pode. Quero dizer, você não consegue nem alguém para fazer algo por você. Eu tenho muitos empregados, eu tenho pessoas dedicadas para fazer isso e aquilo, e sou muito mais abençoado aqui neste lugar do que na América. Veja, às vezes, ao ampliar seus horizontes e aceitar que pode atravessar a fronteira, alguns de vocês nem conseguem vir ao encontro de ex-alunos. Isso não acontece. Você só espera seus pais ou alguém morrer antes de dizer, agora posso ir ao encontro de ex-alunos? Por que você não pode ir? A fronteira que você tem é tão pequena, daqui até aqui. Mas deixe Deus tocar seu coração para que as fronteiras possam ser cruzadas. Sim, eu comecei a ir para a Ásia. Ano passado eu fui para a Indonésia. Nunca tinha ido lá antes. Uma ilha, nem mesmo a capital, Jakarta, uma ilha. Eu estive em ilhas na Malásia. Uma das cidades onde fui pregar foi onde o tsunami aconteceu. Uma das cidades do tsunami. Bem ali onde estávamos hospedados no hotel. O tsunami passou por lá. Fui convidado para Singapura. Por que eu não posso ir para a Nigéria? E para o norte da Nigéria, no leste da Nigéria, meu campo. Para que eu possa ir bem, meus limites precisam ser ampliados. Veja, Reard Bune não ficou limitado à Alemanha. Às vezes, para ir bem no ministério,
Você pode ser de origem alemã, mas é na Nigéria que você realmente verá a expansão significativa. Se você conseguir ampliar os limites da sua vida e disser que meu limite não é esse pequeno, meu limite está no vasto Oceano Antártico. Ampliar seu limite significa transformar um pequeno limite local em um maior, nacional ou global. Assim, o BO é grande, permitindo ir longe e a qualquer lugar. Todos vocês devem vir para o Homecoming. Todos vocês digam a si mesmos: esse é um gasto que eu vou fazer. Eu estou chegando. Se for para vir, Deus vai permitir. Em novembro, vamos chegar em grande número. Nós vamos estar lá. Não espere por um funeral. Não espere por um funeral. É uma vida inferior vir só para funerais. É uma vida muito inferior esperar por um funeral. E então você diz: estou indo para o Homecoming. É uma vida inferior se limitar ao seu país. Há muito mais para aprender fora do seu pequeno mundo. Seu mundo alemão, seu mundo ganês, seu mundo nigeriano, seu mundo americano. Há muito mais para aprender. É por isso que às vezes eu viajo com pessoas. Porque as pessoas com quem eu trabalho, quando estou em reuniões com elas, eu quero que elas entendam o que estou dizendo. Eu te digo, fui para a Coreia com 26 pessoas. Você sabe quanto isso custa? É muito dinheiro. E eles precisam ir, precisam ver, precisam entender o porquê. Estou falando sobre crescimento da igreja, estou falando sobre juventude, estou falando sobre coisas que estamos tentando fazer. Você não consegue explicar isso bem o suficiente. As pessoas precisam ver. Vocês que estão na América viram coisas que pessoas que não estão aqui não viram. Eles não conseguem se relacionar com isso. Quero dizer, você só precisa ver para entender. Algumas pessoas nunca trabalharam em determinadas relações públicas. Eles não sabem o que isso significa. Você precisa ampliar suas fronteiras e sempre que você vir alguém que é muito indígena e não há fronteiras transversais, você poderá ver essa pessoa. Sem imaginação. Hein? Sim. E a América é muito, muito limitada em seu escopo. Apenas uma nação. Sim. Quero dizer, muito, 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 muito limitado. E é por isso que as pessoas na América pensam que o ministério está na América, mas não está. Se o mundo tivesse 100 pessoas, apenas 5 seriam americanas. Veja, se você realmente quer falar sobre dar frutos, você precisa estar na Ásia. Porque se o mundo tivesse 100 pessoas, 60 estariam na Ásia, nem mesmo na África, nem na América do Sul. O verdadeiro campo de colheita, onde budistas, muçulmanos e outros estão simplesmente dominando e fazendo o que querem, é a Ásia, o continente. Tailândia, Indonésia tem 1 bilhão de pessoas. A Índia tem 0,2 bilhão. A Índia tem 1,2 bilhão. A Indonésia tem, acho, 900 milhões e a China tem 1,2 bilhão ou algo assim. Então, entre esses 3 países, eles têm 3 bilhões de pessoas. Depois você tem a Coreia, Tailândia, Japão, que tem cerca de 80 milhões, 100 milhões ou algo assim. Coreia, 120 milhões de habitantes. Japão, Tailândia, Coreia, Malásia, Singapura, Vietnã, onde mais? Paquistão, Mongólia, Nepal, Birmânia, eles estão apenas esperando por nós. Como só conhecemos nosso pequeno e limitado mundo de Gana, nosso pequeno e restrito mundo americano, pequeno, com tão poucas pessoas e experiências, somos tão incrivelmente limitados em nossa perspectiva e compreensão. E é por isso que você deve vir ao Homecoming, você deve vir a Jerusalém, você deve vir à Coreia, onde há isso. Você precisa expandir o que conhece, há mais tipos de pessoas, mais coisas que precisam ser feitas. É assim que o seu ministério vai se expandir. Quando fui pregar na Malásia pela primeira vez, eu fiquei me perguntando. Essa foi uma das minhas primeiras experiências reais. Eu disse: Senhor, essas pessoas com a aparência chinesa, porque realmente parecem chineses, será que vão entender? Será que eles serão curados? Será que eles serão abençoados? Mas fiquei tão incrivelmente surpreso ao descobrir que eles são exatamente idênticos, completamente iguais. Ore por eles, eles caem sob o poder, pregue para eles, eles entendem.
quando eu estava indo com um pastor para o acampamento onde fomos. Ele me disse: uma das mães de um membro da minha igreja teve um derrame e ela mora em uma casa aqui. Então eu quero passar lá porque ela tem me pedido muito, já que estamos na região, quero passar e orar por ela. Então passamos na casa. Há um membro da igreja, é a mãe. Ela estava sentada em uma cadeira, tinha tido um derrame. E era apenas uma casa bastante normal, uma vida completamente normal, um homem perfeitamente normal, uma mãe normal com um derrame e uma pessoa comum que só queria que o pastor passasse lá e realmente pedisse ao pastor para vir. E o pastor simplesmente faz o que tem que fazer, vai além do esperado, passa lá, ora por eles com dedicação e depois seguimos em frente com a vida. São apenas pessoas normais, com filhos normais, problemas normais, mas por causa do seu mundinho de mente estreita, você não sabe que há tantas pessoas que são iguais e que podem entender se você pregar, se você apenas ampliar as fronteiras que você conhece e que você pode aceitar. Alguns de vocês devem ir para a Índia. Liguei para alguém. Eu disse que vou mandar você para a Índia. A Índia precisa de nós e o Paquistão. O Paquistão também precisa de nós. O Afeganistão precisa de nós. Olá. Há muito trabalho a ser feito, tantas almas para salvar. Você realmente sabe cantar, Abna? Você sabe? Venha e cante. Quem sabe realmente jogar? Jogar. Ó Senhor amado. Rápido, rápido, rápido. Apenas comece. Ó Senhor, há tanto a ser feito, ó meu amado Senhor, tantas almas preciosas para serem uma, ó meu querido Senhor, este mundo inteiro está caindo completamente aos pedaços, morrendo de amor profundo por um coração verdadeiramente partido. Ó, aqui estou eu, humilde e pronto, envie-me, por favor. Embora não haja muito que eu possa fazer por conta própria, o que eu tenho parece tão incrivelmente pouco, mas eu vou te dar absolutamente tudo o que possuo com todo o meu ser. Receba, ó Senhor, há tanto trabalho importante a ser feito, ó Senhor, tantas almas preciosas para serem alcançadas e tocadas, ó Senhor, este mundo está verdadeiramente desmoronando e em grande necessidade, morrendo de amor por um coração partido e necessitado de esperança. Ó, aqui estou eu, por favor, envie-me para onde quer que seja necessário. Embora na verdade não haja muito que eu, um simples servo, possa fazer por conta própria, e o que eu possuo parece tão insignificante e pequeno aos meus olhos, ainda assim, com todo o meu coração e alma, eu vou te entregar tudo o que tenho e tudo o que sou. Ó Senhor, parece que a colheita é verdadeiramente grande e abundante, mas, lamentavelmente, Senhor, os trabalhadores dedicados são tão poucos em número. Eu não preciso e nem busco entender por que eles desobedecem ao teu grande e sagrado mandamento de espalhar a tua palavra. Aqui estou eu, humilde e pronto. Envie-me para cumprir a tua vontade. Embora de fato não haja muito que eu por mim mesmo possa realizar. O pouco que eu tenho parece tão pequeno e modesto, mas eu desejo ardentemente dar tudo isso a você, meu Senhor e Salvador. Amém. Maravilhoso. Muito obrigado, realmente. Tudo bem. Quantas ampliações você tem atualmente? Ampliação de suas fronteiras. Você entendeu? O próximo passo essencial é ampliar o espaço interno da sua barraca. Isto fala sobre ampliar a sua preparação, expandir a sua preparação. Amplie o lugar da sua tenda e deixe que eles estendam as cortinas das suas habitações e não poupem. Amplia os teus pátios, fortalece as tuas estacas. Isaías 54, 2 diz: fortaleça muito os teus átrios. Amém.
Fortaleça suas estacas. Aumente o CHD e expanda cuidadosamente o local exato onde a sua barraca de acampamento ficará posicionada. Então agora você limpa um campo maior. E foi isso que fizemos quando fomos para as planícies FR. A última foto que vimos lá foi que ampliamos o local onde temos a cruzada. Então, agora sempre precisamos contratar um trator e trazer um trator para limpar um espaço maior e mais apropriado para as nossas atividades. Às vezes você precisa expandir a preparação feita em suas igrejas, precisa fazer mais preparação para o culto, mais oração. Não tome isso como garantido. Você pode pensar, esse aqui não vai ser nada, a gente vai conseguir fazer. Mas você deve ampliar sua preparação. Amplie a preparação para o culto. Deixe o salão mais bonito. Que os diáconos se vistam melhor. Que o coral pareça mais bonito. Que eles tenham vestes de coral. Tente conseguir instrumentos, tente conseguir um cantor. Levante alguém para ajudar. Faça mais preparação e cuide não só da tenda, mas também do lugar onde a tenda está localizada. Isso fala sobre preparação para o que você está fazendo. Qualquer coisa que você faça, que você possa ver que houve alguma preparação, isso tem um efeito diferente de quando você vê que é apenas algo que está sendo feito e simplesmente acontecendo, porque você percebe que foi investido tempo e esforço para fazer aquilo. Torne-se um realista, não apenas venha, faça e vá embora. E é por isso que você até pediria para a Bena vir cantar, porque ela se preparou. Então, ela merece a chance de cantar mais do que você, porque você não se preparou. Venha. Você consegue cantar a música que ela cantou? Veja, agora vai haver um problema, porque ela pare. Você preparou essa música? Você não preparou, então chame o próximo irmão. Não, está tudo bem. Está mais animado? Você quer tentar cantar? Ó Senhor, há realmente tanto trabalho importante e significativo a ser feito. Ó Senhor, há verdadeiramente tantas almas preciosas para serem alcançadas. Não é assim que cantamos. Você tem que se preparar. Aumente o local onde você vai montar a sua barraca. Ela fala da preparação que você está fazendo para o ministério que você vai exercer no futuro, com dedicação. Você entende o que estou dizendo? Sim. Prepare cuidadosamente o local da sua barraca. E isso fala de uma ampliação significativa. Aumentar a sua fé e o seu compromisso. Ore mais profundamente antes de sair para um culto como uma preparação essencial. Faça com que mais pessoas orem, disse. Preciso de guerreiros de oração para orar durante o culto. Você já pensou sobre isso? Obtenha palavras de oração para orar à noite. Faça todas as noites na igreja. Rezar. Ore pelo pastor, ore pela igreja. Por que não? Por que não aumentar o espaço físico onde você vai colocar a sua barraca, permitindo assim que haja um maior investimento financeiro? Vou te contar um coro, quero que você cante melhor. Cante mais. Pratique 3 vezes por semana. Faça isto. Mais preparação. Podemos ver isso quando você estiver preparado. O que você acha? É uma excelente e muito boa ideia? Eu vejo uma grande e significativa expansão chegando em sua vida. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Quantas ampliações você tem você? E o último ponto importante. Amplie as bênçãos abundantes do seu Pai Celestial em sua vida. Sim, Deus certamente ampliará o território de Jafé e ele habitará confortavelmente nas tendas de Sem e Canaã será o seu servo fiel. Gênesis capítulo 9, versículo 22. Amplie as bênçãos divinas, eternas e infinitas do Pai. Amém. Quantos sabem que a bênção que pode ser dada a você pode ser maior? Um dia, alguém estava viajando e veio me ver e eu orei por ele. Acho que eu só... Na verdade, nem orei por ele, mas o abençoei.
eu disse, que você encontre o que está procurando. Isso é uma bênção. Muitas pessoas não encontram o que estão procurando. Agora, isso é uma bênção, mas há mais bênçãos do que isso. Porque talvez o que você esteja procurando não seja algo bom. O que você acha? Sim. Talvez você não saiba o que está procurando. Talvez o que você esteja procurando você não devesse procurar. Seus objetivos estão tão errados. Então você poderia ter tido outra bênção. Que o Senhor se revele a você, concedendo-lhe uma bênção muito maior e mais abundante do que aquela que você procura ou espera receber. Se você está procurando pela coisa errada, se você está procurando por Deus, então teria sido uma boa confusão. Mas não é provável que você esteja procurando por Deus. Neste caso específico, estamos procurando por dinheiro, segurança, proteção. E isso é uma bênção. Quando seu pai diz que você encontre segurança, que você encontre dinheiro, que você encontre proteção, receba isso. É uma boa bênção para se receber, mas existe uma bênção ainda maior. Estou falando de uma bênção ampliada que vem realmente do Pai Celestial. Que você encontre Deus. Que seus olhos sejam abertos. Que você possa descobrir Jeová. Uma vez eu recebi uma bênção que sempre me lembro com carinho. Sim, eu te digo, eu realmente amo muito as bênçãos. É bom ser abençoado. Durante o funeral, eu estava com o arcebispo e ele estava se despedindo de alguém, uma das pessoas do meu círculo mais próximo, e ele simplesmente disse com uma voz solene, que você nunca veja algo que não possa suportar em sua vida. Eu queria substituir a pessoa e tomar aquilo para mim, completamente. Ele tem bênçãos, belas e muitas bênçãos que vêm para ele. Uma vez ele simplesmente orou, foi uma oração mais longa, mas só me lembro do início, quando ele disse que você sempre tenha a vantagem. Vantagem em toda crise. Então, sempre que vejo uma crise, lembro da vantagem que Deus me deu em toda crise. É uma bênção. Amém. Quando alguém te diz que você nunca, de fato, verá esse tipo de mal, isso é, sem dúvida, uma grande bênção. Então, tente buscar uma bênção ainda maior e mais significativa, porque quanto mais grandiosa for a bênção, mais elevado e glorioso será o seu destino. Quando Deus abençoou Jafé, ele disse, Deus engrandecerá Jafé. E então ele disse, servo dos servos, assim serás misericórdia. Dupla despromoção. Você será o servo. O servo e o outro servo. Que você possa realmente encontrar Deus. Que seus olhos sejam abertos. Que você possa ver o que nunca viu até hoje, que Deus possa lhe mostrar o céu e lhe revelar as coisas reais que estão lá. Amém. Que as bênçãos do Pai sejam realmente ampliadas sobre a sua vida. Que venham bênçãos verdadeiras. Não deixe que seu pai fique irritado ao se lembrar de você. Há alguns filhos e filhas que, quando você se lembra deles, você simplesmente se irrita e começa até a pensar coisas negativas. Misericórdia. Sabe, há algumas pessoas que, quando me lembro delas, eu simplesmente as apago completamente da minha mente. A principal razão é que eu realmente não quero ter nenhum pensamento ruim sobre elas. E eu, de fato, não quero. Não quero amaldiçoar ninguém. Deus deveria ajudar a nunca mais amaldiçoados, a menos que eu seja real ou não veja porque devo beijar, a menos que Deus me diga para beijar.
porque me vejo cometendo o mesmo erro que a pessoa está cometendo. Então não quero me prejudicar por engano. Vós, não quero passar o mesmo julgamento sobre mim mesmo. Então eu simplesmente tiro isso da minha mente. Mas você deve ser alguém que, quando é mencionado, traz alívio, conforto e alegria para a pessoa. Que seu pai abençoe. Deixe-me te dizer, nem mesmo seu pai biológico deveria se lembrar de você com irritação. Eles dizem, meu filho que nunca fez o que eu queria que ele fizesse. Minha filha, que sempre fazia algo diferente do que eu pedia para ela fazer. Meu filho rebelde, meu filho desobediente. E alguns de vocês foram tão rebeldes que precisam ligar para casa, pedir perdão, mudar de atitude e tentar fazer algo de bom e significativo para suas vidas e para o futuro e o bem-estar de todos. Lembro-me de uma moça, ela estava sentada no meu escritório e me contou, chorando muito com a voz embargada, ela disse: meu pai cuidou de mim com muito carinho e dedicação. E quando eu cresci, fui trabalhar e consegui um bom emprego, o meu primeiro emprego profissional. E ele me pediu, quando comecei a trabalhar e a me dedicar, para dar o dinheiro necessário para comprar uma vaca, ou para dar o dinheiro para alguma outra coisa importante e essencial. E ela disse não, que ela precisava, agora ela tem seu próprio apartamento. Ela precisa pagar isso, precisa fazer aquilo outro. E ela disse que, a partir daquele momento, o pai dela se afastou dela. Ele não se interessava mais por ela. Ele nem queria mais ter qualquer relação com ela. Ele não estava interessado. Ela me disse, olha, eu cuidei de todos os meus outros irmãos e irmãs mais novos. Eu mandei dinheiro, tentei ajudar, dei isso. Eu disse que, quando ligo, ele só diz, tá bom, espera aí, fala com sua mãe. Ele não quer mais ter nada a ver com ela, desde que ela fez o que ele queria. Ela deu ainda mais depois disso. Mas ele queria aquela primeira vez, naquele momento. Foi naquela época que ele queria isso. E foi aí que eu simplesmente perdi o interesse. Mas veja, esse é o fim da história que ela me contou. Ela disse, olha, ele nem é meu pai. Eu nem sabia que ele não era meu pai, filho da minha mãe. E ele me pegou e me adotou. Meu pai é uma pessoa desconhecida. Ele se tornou o pai na época do B. E você foi incluída entre os filhos como uma filha. Ninguém nem sabe. E ele te adotou, cuidou de você e só queria isso de você. E foi em um momento específico que você queria isso. Ela estava chorando no meu escritório. Ela disse, não há nada que eu faça que interesse a ele todos esses anos. Simplesmente não se interessa. Olha, quando você vê isso, percebe que o coração do pai se afastou e a bênção do pai se foi. Vocês veem, pessoal, é preciso ter um cuidado especial ao lidar com certas pessoas. Você precisa saber lidar muito bem e no momento certo. Porque às vezes a oportunidade vai embora e se perde para sempre. Então preste atenção ao seu coração. E vocês precisam saber que estou falando de pais agora. Pais biológicos, sogros, todos os tipos de pais espirituais. Tenha cuidado ao lidar com eles, porque às vezes a pessoa nem precisa do que você quer oferecer. Eu disse, sim, espera um pouco. Ela disse, quando eu ligo da Inglaterra. Eu liguei, alô, espera um momento, espera um pouco. Sim, a mãe está realmente aqui. Então é só isso, acaba, desculpe. É como essa garota, sua mãe foi estuprada, ou seja lá o que aconteceu com você, ou algo assim. Alguém que nem sequer quer cuidar daqui, eu fui levado. Você nunca nem soube. Ela não sabia que estava apenas sobrevivendo a cada dia. Ela estava bem ali. Ela estava ali. Agora, aqui está ela. Me dê dinheiro. Eu te levei para a escola. Eu paguei. Me deu. Eu quero dinheiro agora. Eu quero comprar. Não. E ele é humilhado. Ele é humilhado. Não repreenda um pai idoso. Não humilhe um pai de forma alguma, em nenhuma circunstância. Você entende? Não o faça se sentir mal. Mas ele realmente tem que te pedir o papel higiênico. Não o corrija. Deixe Deus corrigir. Não corrija os pais. Deixe Deus corrigi-los. Você não pode corrigir seu pai.
Quando foi que você se tornou o corretor do seu pai? Você está me ouvindo? Amplie a bênção do seu pai sobre a sua vida. Não há limite. Disse até para falar com Said. Espere um pouco. Sim, ele disse algo que ela pode ouvir ele dizer. Disse, não. Eu não quero falar com ela. Não quero falar com você. Entreguem seus celulares, tanto faz. Você é assim como uma filha, como um filho. Tenha muito cuidado, mas isso não vai fazer você viver por muito tempo e talvez você não consiga corrigir isso de forma alguma. Você está realmente entendendo tudo isso agora? Amém. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado. É você? E quando eu digo pais, quero dizer mães também. Amém. Vamos refletir. Certo, eu terminei o alargamento com sucesso agora mesmo.